André Ventura, vamos à nossa entrevista. 10 dias depois das eleições e com a indigitação iminente de Luís Montenegro como Primeiro-Ministro, esgotou-se o tempo do Chega a poder ter uma palavra a dizer sobre o futuro governo? Antes de mais, queria agradecer o convite por estar aqui à RTP, na grande entrevista, e aos telespectadores também que nos estão a acompanhar. Não, eu acho que, nós, como o Vítor sublinhou, o Chega teve um resultado histórico, de facto, mas é um resultado que não nos deve dar vaidade, deve-nos dar responsabilidade. E por isso, hoje há um momento que começa, que é, há uma indigitação de quem o Presidente da República entende que tem agora condições para o fazer, que é Luís Montenegro, o partido mais votado, a coligação mais votada, só que temos um cenário parlamentar em que não há nenhuma maioria que dê a estabilidade que o país precisa. Portanto, eu até diria ao contrário, diria o tempo do Chega começa agora, uma vez que pela primeira vez, desde a sua história, como foi ali assinalado, o Chega é decisivo para a formação da maioria. E, portanto, devemos exercer esse poder com responsabilidade. Mas acredita que ainda pode vir a receber alguma chamada de Luís Montenegro nos próximos dias até à tomada de posse do Vítor, governo? eu não sei. O que eu sei é isto, e que lhe posso dizer aqui. Eu tenho feito tudo para garantir que temos um acordo a 4 anos de estabilidade. Mas também lhe quero dizer uma coisa. O Chega tem desenvolvido todas as diligências que pode, mas não se vai humilhar, nem vai andar a pedinchar. O Chega quer responsabilidade e está a dizer ao partido que foi mais votado, neste caso, que nós gostávamos que tivéssemos sido nós, mas não fomos, a democracia é assim. Há aqui uma maioria. Se desperdiçarmos esta maioria, nós podemos estar a desperdiçar um momento histórico único de fazer reformas. Por isso, quando me pergunta, está à espera que isso venha a acontecer? Eu estou. Ou seja, eu ainda acredito que é possível chegar a esse entendimento. Mas também... o André Ventura quer ser ministro? Não, eu não faço, eu já disse isto várias vezes. Eu quero é que haja um acordo a 4 anos de governo, porque eu acho que é isso que é importante para dar estabilidade ao país. Por isso, se me disser assim, ainda é possível esse acordo? Eu acho que sim. Mas se virmos que as portas estão efetivamente fechadas, nós não vamos andar a pedinchar. Portanto, o país saberá quem foi o responsável, por quando chegar à votação ou do orçamento, ou até outro momento que pode ser importante, em termos de documentos legislativos. Quer dizer, se o PSD andou a dizer o tempo todo que não quer saber do Chega para nada, e depois se o PS lhe virar as costas... O PSD não disse isso a nenhum momento. Não disse isso a nenhum momento, estou a dizer. Mas, André Ventura, eu gostava de colocar esta questão. Não é uma atitude de arrogância da sua parte e do seu partido, com 18% dos votos, querer definir o governo, querer ter uma palavra a dizer sobre os membros do governo, o programa do governo? Na verdade, o Chega subiu, e bastante, mas não ganhou as eleições. É verdade, mas a única maioria cá à direita é que o Chega. E, portanto, os portugueses... Mas há fórmulas do governo que não exigem maioria absoluta. Victor, é verdade, mas nós já houve várias no passado que duraram 4 anos. Nós acabámos de sair de uma legislatura, mas eram outros tempos. Mas era uma legislatura de maioria que afinal não chegou ao fim. O mundo mudou muito nestes últimos anos. Aqueles que acham que se provocarem uma crise política artificial vão ser depois beneficiados, como aconteceu em 85 ou em 87, não conhecem o mundo em que estamos a viver hoje. As pessoas que votaram no Chega sabiam que Luís Montenegro dizia não é não, e mesmo assim ainda eram 1 milhão hoje. Voltaram a dar uma vitória ao Chega num dos círculos eleitorais da imigração. Ou seja, as pessoas não se deixaram condicionar e reparem numa coisa. Luís Montenegro tem o mesmo resultado de Rui Rio. Praticamente. Portanto, o que é que muda no sistema em 2 anos? Sim, mas há 2 anos o PS teve 41 e agora teve 28. Mas isso não foi mérito do PSD, porque o PSD não sobe. Portanto, quem é que tira esses votos ao PS? Quem é que muda a configuração do sistema político? Não é o PSD, nem a AD. É o Chega. Ora, se quem está do outro lado não percebe que o grande ator político novo é o Chega, e diz mesmo assim, eu não vou olhar para a direita, vou olhar para a esquerda, para o PS... Então, quando chegar o orçamento, não podem vir dizer agora a responsabilidade ao Chega. Não. André Ventura, o senhor tem que haver consequências, não é? Teve 1.100.000 eleitores, mais por causa dos votos da imigração, votaram no Chega e esse voto deve ser respeitado. Ora, segundo esse mesmo princípio, também não deve ser respeitado o voto de 1.800.000 pessoas que escolheram a AD com base justamente na promessa de que não iria fazer nenhum acordo com o Chega. Vítor, com certeza. Então compreenda a decisão que Luís Montenegro tem tido até agora. Nós tivemos 1 milhão e cerca de 200.000. A AD teve 1 milhão e cerca de 800.000. Se tivesse sido ao contrário, estaria eu no Palácio de Belém agora. Não estou e respeito isso. Gostaria que a decisão tivesse sido outra, mas respeito. Sou um democrata e respeito. Isso é uma coisa. 1 milhão e 800.000 não é 3 milhões. Nem 2 milhões e meio. É 1 milhão e 800.000. Que é 28% ou 29%. Significa que os portugueses quiseram dividir o poder à direita entre 2 partidos. Entre o Chega e o PSD. Essa é a sua interpretação. Mas eu não vejo outra. Porque se nós dizemos assim, claro que se pode dizer, não, quiseram um governo em minoria, mas há algum povo que gosta de ser governado em instabilidade permanente? André Ventura, não é claro, não é líquido que um governo em minoria seja um governo
instável, como não é claro que um governo, a maioria, seja um governo Vítor, estável. nós vimos como não é? uma Depende das geringonça que circunstâncias. tinha alegadamente uma maioria parlamentar, e aí havia uma maioria parlamentar... Está um governo minoritário, o tempo da geringonça, que foi estável. Mas era minoritário só até um certo ponto, porque tinha um acordo parlamentar. Agora não há nem acordo de governo, nem acordo parlamentar. Mas, do seu ponto de vista, Portanto, a situação ideal seria um acordo parlamentar... Deixa-me só dizer isto, veja isto. Com o PS havia um acordo parlamentar e de governação na primeira geringonça. Mesmo assim foi abaixo. Como é que os portugueses podem estar tranquilos com um governo que não tem nem maioria parlamentar, nem acordo de governo e teve praticamente os mesmos votos que teve Rui Rio em 2022? Portanto, este governo é tudo menos estável, é tudo menos seguro. A única hipótese de haver segurança era com o Chega. Bem, sobre isso, aquilo que se pode dizer é o que se vai ver a seguir. Não é demonstrável antes do governo entrar em funções e do exercício do governo como é que as coisas vão acontecer. Mas o André Ventura, quando liga a presença ou a influência do Chega no governo ou a presença no próprio governo ou um acordo parlamentar, isso significa que o Chega está mobilizado por lugares. Porque se estiver empenhado em resolver o problema das pessoas, pode fazê-lo, por exemplo, votando medidas que o Governo apresenta no Parlamento. Vítor, o Chega percebeu pelo acordo que fez nos Açores, nomeadamente, que com o PSD não muda nada em relação ao PS. Se não tiver alguém a dizer-lhes, um partido a influenciar a sua governação, o PSD faz igual ao PS. Veja, combate a... Mas deixa-me só dizer, o caso dos Açores mostra como um governo com acordos parlamentares, neste caso com o Chega, também não funcionou. Exato, e também por isso é que nós não queremos acordos parlamentares. Só queremos acordo de governo, que é o único que funciona. Mas neste momento já retirou de cena a possibilidade do acordo parlamentar? Mas nós nunca falámos em acordo parlamentar. Repare, nos Açores havia um pressuposto. O governo ia combater a corrupção, ter menos familiares na política, porque era um escândalo que haja familiares dispersos pelos gabinetes dos ministérios todos, reduzir a subsídio-dependência. Não podemos viver num país em que quem trabalha paga... É melhor não trabalhar do que trabalhar. Apoiar as famílias. Não eram muitos pressupostos, eram 5 ou 6. Se formos fazer uma lista do que é que o Governo dos Açores cumpriu face às exigências do Chega, foi quase 0. Porquê? Porque o Chega não estava lá para fazer essa influência. Se o Chega tiver alguém lá sentado dizendo não, isto vai ser assim. Porque nós temos um compromisso também com os nossos eleitores. Portanto, o que é que nós percebemos com os Açores? E eu assumi isso em múltiplas entrevistas. Até penso que aqui consigo. É que o PSD e o PS, se não tiverem uma roda do leme, são iguais. E isso fez-nos aprender. Portanto, eu não sou... Como dizia o Paulo Portas, até agora citando um membro do CDS, a primeira vez qualquer pessoa pode errar. A segunda só erra quem quer. Portanto, eu aprendi que o PSD é igual ao PS. Só um acordo de governo pode vincular... André Ventura, se o senhor acha que o PSD é igual ao PS, poderia sugerir então fazer um acordo com o Partido Socialista. Se não distingue os dois... O que eu quero dizer, Vítor, o que eu quero dizer com isto é o PSD só quando tem um leme a puxá-lo é que consegue fazer reformas. Quando não tem, fará igual ao PS. Apesar do cenário político ser completamente diferente hoje daquilo que era em 2019, quando o Chega foi pela primeira vez a eleições, vale a pena recuperar um tweet seu, que o senhor sabe qual é, aquele que escreveu no dia 5 de agosto de 2019, e nessa altura o senhor disse o seguinte, e eu vou citar. Eu lembro-me bem. Por favor, se eu algum dia andar publicamente a implorar por coligações, ou melhor, alianças, à direita ou ao centro-direita, e ninguém me ligar nenhuma, afastem-me da liderança do Chega, internem-me pela figura ridícula. Lembro-me bem. Não foi um pouco isto que o senhor andou a fazer nos últimos dias depois das eleições? Não tínhamos tido ainda ontem 7 notáveis do PSD a dizer que devia haver um acordo. Não tínhamos tido Pedro Passos Coelho a dizer que o Luís tinha que criar condições para se entender com alguém, sendo que esse alguém só pode ser o Chega, porque é o único que pode dar maiorias. Primeiro pressuposto. Segundo, nós não andamos a implorar por coligações. Eu estou a fazer isto pelo país. Eu estou a fazer isto porque acho que o país merece um governo a 4 anos e não um governo a 6 meses ou a 7. Se disser assim, o Chega até pode perder eleitores com isto, porque podem não gostar da atitude, podem não gostar da forma. É verdade. E eu já o assumi porque eu até tenho a suspeição, não tenho nenhuma sondagem, não fiz nenhuma sondagem, mas tenho a suspeição que uma grande parte do eleitorado que votou no Chega não gosta desta atitude. Parece que estamos a subjugar-nos, ou parece que estamos, digamos assim, a humilhar-nos politicamente. Mas é como há pouco de referir, André Ventura, peço desculpa de interromper, também pode ser visto como uma forma de arrogância, não é? Um partido que tem 18% Vitor, sabe qual é que era a ser arrogância? O partido a decidir o que é que o Vitor, governo deve era fazer. Dizer assim, agora é 18 ou 19, daqui a 2 anos é 24 ou 25. A arrogância era dizer, a oposição é mais fácil, vai estar tudo mal, vão continuar a fazer tudo mal. Para nós o que tranquilo, com 50 deputados, é estar numa bancada enorme, a dizer assim, corruptos, tudo errado, desemprego, saúde num desastre, transportes num desastre, habitação. Isso era o fácil. Isso era de um partido que sabe que tinha o caminho aberto para vencer. Nós não queremos isso. Eu sempre disse que queria assumir responsabilidades de governo. O Chega não é um partido de protesto. É um partido que sabe apontar o dedo, mas quer ser governo. Portanto, só para terminar, eu estou convencido que esta atitude até nos pode tirar votos, mas eu vou-lhe dizer uma coisa, Vítor.
eu ficarei de consciência tranquila perante o meu país, se um dia sair da liderança do Chega, sabendo que fiz tudo o possível para, num momento difícil da vida do país, quando virávamos a página do socialismo, ter dado um governo estável no momento em que há guerra no Médio Oriente, há guerra na Europa, há inflação. Tentei dar um governo estável. Se os outros não quiseram, bom, ficarão eles com essa responsabilidade. O André Ventura conhece a noção de palavra dada e de assumir compromissos. Ora, Sim. aquilo que o Luís Montenegro fez durante a campanha foi assumir o compromisso de que não iria fazer nenhum acordo com o Chega. O senhor está a pedir que o Luís Montenegro traia esse compromisso? O senhor faria isso? Eu não estou a pedir nada. Prometido aos eleitores que iria atuar de uma maneira e depois chegava ao dia seguinte às eleições e fazia outra? Não fui eu que disse essas palavras. Por isso eu não posso responsabilizar por elas. Essas palavras foram ditas por Luís Montenegro, que aliás, várias pessoas até lhe disseram que não eram palavras as certas. 7 pessoas. Várias pessoas foram dizendo isso. Mas independentemente disso, o próprio Pedro Passos Coelho, sublinho, quando foi ao Algarve, disse: Luís, eu sei que terás que encontrar as maiorias necessárias para governar com estabilidade. Foram palavras de Pedro Passos Coelho, que acho que é insuspeito, foi ex-primeiro-ministro e acho que é uma pessoa que é insuspeita, quer em relação a mim, quer em relação a Luís Montenegro. Aliás, ele é muito mais próximo de Luís Montenegro do que é de mim. E por isso, Luís Montenegro disse: não é não. E ontem ouvi algumas dessas pessoas dizer: o que é verdadeiramente importante neste momento? É um ego ou é o interesse do país? E eu acho que é o interesse do país que está neste momento à frente de qualquer outra coisa. Não? Com esta sua estratégia de querer, de facto, um lugar no governo e um acordo de governo, o senhor está a criar as condições para mais à frente poder fazer o governo cair e responsabilizar o PSD por isso, dizendo: nós fizemos tudo para ter uma outra solução e, portanto, não queremos ser responsabilizados se essa decisão acontecer? Vitor, se fosse isso, eu hoje não tinha dito publicamente que, mesmo sem qualquer negociação, estava disponível para, se o novo governo quiser dar um sinal, dar um novo suplemento aos polícias, guardas prisionais e militares, recuperar o tempo de serviço dos professores, que sei que são medidas que até podem vir a favorecer este governo. Mas eu disse que estava disponível. Mas o governo também já disse que iria pôr em prática. E nós dissemos que estávamos disponíveis para viabilizá-lo parlamentarmente. Os oficiais de justiça resolveram um problema que tem anos e que é fundamental. A questão da reforma da justiça e das decisões que são importantes de tomar. Se eu quisesse estar numa atitude destrutiva, eu não dizia isto. Se eu quisesse estar numa atitude destrutiva, eu dizia: olha, ou é isto ou não é nada. Depois, como se não quiserem nada, o governo cairá. Não, nós estamos a dar sinais ao país, sobretudo ao país, de que queremos construir, que somos responsáveis, mas que queremos construir alternativa. Agora, o Vítor diz-me: isto é para depois não vir a ser responsabilizado. Nem é o depois, porque eu já deixei claro. Acho que o país compreende perfeitamente, e quem nos está a ver, os telespectadores da RTP, compreendem bem que um partido que se disponibiliza para dialogar e da outra parte lhe fecham o diálogo, o responsável não é quem se disponibiliza, é quem fecha a porta ao diálogo, não é? Não é claro que o governo tenha dito que fechava a porta ao diálogo. Bom, até agora não houve nenhum. Tem dito que dialogará com o Chega no Parlamento, como dialoga com os restantes partidos, uma vez que é um governo que não tem maioria absoluta. Deixa-me só dizer isto. O Orçamento de Estado, é importante que as pessoas compreendam isto. O Orçamento de Estado não é um documento de cola medida a medida. É um documento onde está vertida o essencial da orientação política de um país, do ponto de vista económico, fiscal, política interna, etc. Ora, toda a gente compreende que para dois partidos, ainda por cima, no nosso caso, não basta a abstenção. Sim, tem que votar Teríamos que votar a favor. Acho que toda a gente compreende que não se pode pedir a 50 deputados mais de quase 1.200.000 votos se simplesmente levantem da bancada para dizer que estamos de acordo, sem não terem contribuído ativamente e serem corresponsabilizados por isso. Mas esse momento ainda não chegou. Exatamente, isso é que eu estou a dizer. Nós queremos agora construir. Em agosto, setembro, que os partidos geralmente falam uns com os outros sobre essa matéria. Mas eu fiz esta questão da estratégia do Chega de colocar agora grande pressão para influenciar o governo e perguntei se isso traduzia essa intenção de mais cedo ou mais tarde fazer cair o governo, argumentando que a responsabilidade é do próprio PSD, porque vi uma mensagem sua que foi divulgada pela revista Sábado, uma mensagem que o André Ventura enviou no dia seguinte às eleições a Luís Montenegro, e nessa mensagem o André Ventura escreveu o seguinte: Luís, era difícil vencer o PS, agarrado ao aparelho de Estado, e foi possível. É minha opinião que podemos pôr o país em primeiro lugar e podemos conversar. Temos a chave para uma solução estável para o país. Mesmo correndo o risco do PSD não aceitar, o que quero é que, se chegarmos a um momento de instabilidade, o país perceba que fizemos absolutamente tudo para que esta instabilidade não acontecesse. O senhor divulgou esta mensagem para a poder usar mais à frente contra o PSD? Não, porque eu cheguei a mensagem tinha relevo público e apenas porque foi enviada por mim. Nunca diria se fosse enviada dele para mim. Foi porque é minha, era da minha autoria e eu achei que tinha direito a divulgá-la. E para que
ninguém possa pensar que estamos de má fé neste processo. Se eu não quisesse dialogar verdadeiramente, eu não me preocupava com isso. Eu quero mostrar ao país que a nossa atitude é de construção, é de melhoria, é de lutar para que as coisas mudem, é de fazer reformas, porque, Vítor, nós temos uma oportunidade única de fazer reformas. Há quantos anos? O Vítor está nisto também há muito tempo. Há quantos anos não há esta maioria à direita em Portugal? Há quantos anos estamos dependentes do Partido Socialista? Desde 2015. Pronto. Não, mas quer dizer, agora temos uma maioria mais alargada. 2011, podemos 2015, fazer mudanças uma maioria a vários níveis. Do governo PSD-CDS. Ora, desbaratar esta oportunidade por questões de uma linha vermelha aqui, uma linha vermelha ali, que nenhum português compreende. De onde é que vêm os nossos votos? Os nossos votos eram pessoas que há 2 anos votavam no PSD, votavam no CDS, votavam no PS. Então estas pessoas eram boas, deixaram de ser, agora nos últimos 2 anos. Estas pessoas que votaram, porque não há 1,5 milhão de pessoas do Chega. Quer dizer, o Chega nasceu em 2019, teve que ir buscar votos a alguém. Acredito que da abstenção tenham vindo muitos. Mas quem votava no PSD agora é xenófobo? Quem votava no PS agora passou a ser racista de um dia para o outro? Quer dizer, isto são portugueses comuns, querem mudar as suas vidas e querem mudar o país. Estas pessoas estão a dizer eu quero que se entendam, eu não quero dar a maioria nem ao Chega nem ao PSD. O senhor chegou a receber alguma resposta desta mensagem? Aí já não lhe vou dizer porque entendo que é uma questão pessoal do Luís Montenegro. E aí eu não tenho direito a... Aliás, eu não revelo mensagens que ninguém me envia. Para o Chega, mas na verdade para o governo cair é preciso que o Chega se una ao Partido Socialista e ambos votem a favor, por exemplo, de uma moção de censura ou uma não aprovação ou não aprovem o orçamento do Estado. Admite aliar-se a Pedro Nuno Santos para fazer cair o novo governo? Mas isso não é nenhuma aliança. Quer dizer, o PSD tem uma obrigação, que é dialogar e negociar. Que é ele que está no governo, não são os outros. Ora, se o PSD disser não quer negociar nem à direita nem à esquerda, então é o mesmo fazer um caminho de suicídio. Sim, mas na verdade político, eu só queria sublinhar que na verdade o PSD disse que vai dialogar com todos. Sim, mas é que o orçamento não basta. O orçamento não é. O orçamento não é sentar-se e dizer assim, olha, o que é que acha do artigo A, B, C e D? Não. O orçamento é a linha geral Sim, mas pode haver uma negociação com o que chega para o orçamento. Portanto, se não houver esse acordo de governação, porque o orçamento mais não é do que o instrumento principal da governação, com o Chega, essa porta não estará aberta porque o próprio PSD a fechou. Portanto, o que eu espero, a bem do país e até contra o Chega, o que eu espero é que o PSD faça isso com o PS, pelo menos. E então aí ficará claro. Mas, André Ventura, só para eu perceber, então se o PSD não fizer esse acordo, tem dito que não fará... Nós não viabilizaremos o orçamento do Estado. Definitivamente? Nem que o PSD chegue a esse tema e diga, chega, vamos dialogar, Vitor, dê-me um exemplo, vamos dialogar de um para, de Vitor, facto, aquilo que são as preocupações, algumas das preocupações do Chega poderem vir para ser contempladas no orçamento do Estado. Dê-me um exemplo de um país da Europa em que um partido da dimensão do Chega tenha que ser obrigado a votar um orçamento... Não é obrigado a negociar? Não, em que tenha votado a favor sem haver um mínimo de abertura da outra parte. Quer dizer, estão-nos a pisar e nós ainda levantamos a mão. Eu acho que os portugueses compreendem isso. Chega. André Ventura, desculpa, não é isso que o PSD tem dito. O PSD tem dito que chegará o momento da discussão do orçamento e irá negociar com os vários partidos. E, portanto, nessa altura poderá haver essa negociação. O que o senhor está a dizer é que se não houver agora um acordo, fecha-se a porta a qualquer negociação para a aprovação, seja do Orçamento do Estado, seja de medidas ou projetos. Se não houver um acordo de governo, o Chega não vai objetivamente viabilizar votando a favor de um orçamento. Isso parece-me evidente e parece evidente a qualquer pessoa, não é? Porquê é que é evidente? É evidente porque o Chega esteve disponível para se sentar, para negociar metas, para negociar objetivos do governo e o governo não quis. Portanto, não foi o Chega que não quis, foi o Governo. Isto não se faz em 2 dias. Isto tinha que ser feito agora, com tempo, para definirmos um conjunto de políticas que eram fundamentais para verter num documento. Ora, o PSD disse que não quer. Até agora disse que não quer. Vamos ver se até eu ainda tenho esperança, eu acho que até ao fim do ano nós podemos chegar aqui... Até ao fim do ano? Até ao fim do ano, depois do verão, acho que é possível chegar a um entendimento. Então só para eu perceber, significa que haverá uma disponibilidade permanente para haver uma negociação? Não é permanente, tem este espaço temporal que eu lhe estou a dizer, tem o orçamento, não é? Que é quando um momento decisivo se vai colocar. Nós estamos abertos completamente, disponíveis para conversar, para chegar a entendimento. Então, há pouco compreendi mal, fiquei com a impressão de que se não houvesse até a tomada de posse do Governo um acordo, depois já não haveria mais discussão, não é isso? Eu penso que não será tornado, tanto que eu fui ao Palácio de Belém e expliquei que não havia neste momento acordo nenhum, não havia acordo nenhum até à tomada de posse. Eu continuo a acreditar que esse acordo será possível. Agora, acho que as pessoas em casa compreendem que se nós dissemos que estávamos disponíveis para definir políticas, objetivos, forma de lá chegar, objetivos principais, quer dizer, nós não estamos a falar de um partido que tem 5% dos votos, nem 2%, nem 7%. Mas também não ganhou as eleições. Mas tem 18% e esses 18% querem ser ouvidos e querem ter um papel importante na governação. E, portanto, têm direito a tê-lo, porque são muitos. E têm direito a dizer, nós também queremos isto para o país. Se da outra parte o que for dito foi, pronto, mas nós não queremos saber o que é que vocês querem para o país. Bom, então há uma coisa que fica já clara. Da nossa parte, seremos a oposição e não viabilizaremos esse documento. Agora, o que é que eu então, em nome do país também, insto o Dr. Luís Montenegro a fazer, se ele optar por fazer esse caminho? Falo com o Dr. Pedro Nuno Santos e cheguem a um entendimento entre o PS e o PSD.
E aí o Chega fica claro, é o partido que liderará a oposição em Portugal. Pedro Santos já disse que o PS é que vai assumir esse papel e ontem, à saída de Belém, mostrou disponibilidade para aprovar um eventual orçamento retificativo que responda às reivindicações de professores, de forças de segurança, de profissionais de saúde e oficiais. Vamos ver no Parlamento quem é que vai liderar a oposição. Porque Pedro Nuno Santos, se for tão mau a liderar a oposição como foi a fazer campanha política nestes últimos meses, se este PS, que se habituou ao poder e simplesmente aburguesou-se à volta do poder, como é que vai fazer a oposição ao governo, a este governo? Vamos ver quem é que vai liderar a oposição. Portanto, se calhar vamos ter uma surpresa. E quem vai liderar a oposição a este governo vai ser mesmo o Chega no Parlamento. Vamos ver o que é que se vai passar. Mas eu estava a dizer que Pedro Nuno Santos foi ontem recebido no Palácio de Belém e disponibilizou-se para aprovar um eventual orçamento retificativo que responda às reivindicações de professores, forças de segurança, profissionais de saúde, oficiais de justiça. Mesmo que nós. Para que até ao verão essas questões se possam resolver. Permite-me dizer uma coisa sobre isso. Então só fazer a pergunta e depois responde. Integra esse seu pensamento na resposta. Como é que viu esta manifestação de disponibilidade do Partido Socialista? É a maior hipocrisia do nosso tempo. Vou-lhe dizer porquê. Porque Pedro Nuno Santos sai do Palácio de Belém e diz: eu estou disponível, se houver medidas aqui concretas, polícias, oficiais de justiça, professores, penso que foram estes três identificados, sim, certo? E profissionais de saúde também. Profissionais de saúde. Para dar um sinal, Vítor, nos últimos 4 meses, o Chega levou ao Parlamento os polícias, os professores, a sua recuperação do tempo de serviço, os enfermeiros, o tempo de reforma, o desgaste, etc. Os oficiais de justiça, a revisão do estatuto. O PS e Pedro Nuno Santos, já deputado, votaram contra. Então eu pergunto a Pedro Nuno Santos, e gostava que ele um dia, é pena já não ter mais debates com ele, o que é que o levou a mudar de posição em 2 meses? É só uma coisa simples, é que agora já não é poder e está na oposição. Sim, e, portanto, ele não era primeiro-ministro. Como é que os portugueses podem... no último ano não esteve no governo. Ouvida, mas era deputado. Quer dizer, se ele acredita no que está a dizer, votava em consciência. Então, o que é que mudou para isso? Portanto, os portugueses hoje têm que pensar em quem é que querem liderar a oposição. Algumas destas medidas, destas propostas, já estavam no programa eleitoral que Pedro Nuno Santos apresentou. Até podiam estar no coração do Pedro Nuno Santos, mas ele votou contra elas. Os professores não se esquecem. Os médicos, os enfermeiros não esquecem quem é que impediu a antecipação da sua idade de reforma. Os polícias não esquecem, os guardas prisionais não esquecem, os militares não esquecem quem é que cometeu a maior injustiça dos últimos anos aos polícias. E, portanto, hoje, o que os portugueses têm que se perguntar é se devem acreditar em André Ventura quando diz que vai fazer isto, ou se devem acreditar em Pedro Nuno Santos, estou a falar da oposição, quando diz que vai fazer isto, porque um ainda não governou e levou ao Parlamento essas propostas, outro não só já governou, como votou contra essas propostas no Parlamento. Portanto, é muito simples, os portugueses agora tomaram essa decisão. Portanto, é muito provável que o Chega se junte ao PSD, aliás, a AD se junte ao PS quando estas questões forem colocadas no Parlamento. Não é? Eu acho que há a possibilidade de haver consensos entre os 3 maiores partidos agora, uma vez que o bipartidarismo... Para resolver estas questões. O bipartidarismo acabou em Portugal. Acho que isso, e hoje, com a imigração, acho que isso ficou claro. Pela primeira vez, um partido vence mesmo na imigração. É a primeira vez que acontece. É a primeira vez que um partido passa aos 50 mil votos na imigração. Era importante que os portugueses soubessem isto. Eu já tenho é a primeira vez. Sobre as suas não, mas deixa-me dizer isto. O bipartidarismo acabou. E, portanto, nós hoje o que temos é 3 partidos que eu acho que têm todas as condições nessas matérias de chegar a consensos para fazer avançar a vida das pessoas. Agora, isso é uma coisa. Outra é votar a favor de um orçamento onde não fomos tidos nem achados, quer dizer... Mas, André Ventura, ainda é só para precisar desta questão do orçamento, que é a última pergunta que eu lhe faço sobre isto. Na entrevista que deu à CMTV na semana passada, o senhor identificou 5 pontos para apoiar o governo, que era o combate à corrupção, a redução nos impostos, o aumento de pensões, o aumento de subsídios das forças de segurança e dos cheios combatentes. Mas caso estas questões sejam incluídas no próximo orçamento do Estado, o Chega, nessa altura, estará disponível para aprovar esse orçamento? O Chega até se podia abster e deixar passar, mas não passa a mesma. Portanto, uma coisa é um resto... Mas porquê é que não votaria a favor se estas decisões que são cruciais no programa do Chega... Mas é que isso são 5 medidas, não passam. Mas depois há uma série de outras coisas. Que é como é que está a ser executado o PRR, quais são os objetivos dos fundos europeus para o próximo ano, quais são os objetivos para combater a corrupção, que para nós é muito importante. O programa do PSD é uma nulidade em matéria de corrupção. Quer dizer, estão a dizer um partido com quem não quiseram negociar, que quiseram espezinhar e isolar. Agora precisamos dos vossos votos a favor. Por favor, votem em nós. Quer dizer, isto é a suprema ironia da política. É um bocadinho como o Santos Silva, que quis tanto afastar o Chega, que acabou por ser ele afastado do Parlamento. Eu acho que a política e a arrogância em política paga-se. E se o PSD insistir numa atitude de arrogância, também pagará o seu preço. Ou seja, há pouco fez referência ao manifesto que foi ontem apresentado, mas antes disso, na campanha, o senhor disse ter 99% de certeza de que iria haver um governo de direita com o Chega, acrescentando que se não fosse assim, Luís Montenegro seria removido da liderança. Ora, isso não aconteceu. E, portanto, eu pergunto se é a famosa teoria das forças... Uma correção.
Estava a referir-me ao caso do PS vencer as eleições e haver uma maioria de direita. Do PS Facto vencer não as aconteceu. eleições? De facto, não aconteceu. Só para não permitir que o engano permaneça na opinião pública. Eu disse que se houvesse... Por acaso, eu escutei as suas declarações e fiquei com a impressão que estava a referir-se à necessidade de haver um acordo no Vítor, governo entre o PSD e entre a AD e o podia Chega. vencer eu as eleições e faria um governo sozinho, se o PSD não quisesse. Não faz sentido. Tinha essa nuance. Portanto, estava a dizer que se o PS, mesmo que o PS fosse o partido mais votado, eu tinha a garantia de que haveria um governo de direita que não deixariam que, por ego do Luís Montenegro, deixasse de haver governo de direita. Parece-me evidente, não é? Mas então vamos ao manifesto que já fez referência, que defende justamente essa aliança entre o AD e o Chega. Foi assinado por 7 pessoas do PSD, 7 pessoas, portanto não foram 70, não foram 700, não foram 7.000, foram 7 pessoas, que ainda por cima têm uma influência muito limitada ou quase nula no PSD. E pergunto-lhe se as forças vivas que o senhor fez referência foram uma ilusão sua ou foi uma tentativa para enganar o eleitorado? Vítor, eu não sei se essas pessoas são mais ou menos influentes no PSD, eu sou presidente do Chega, não sou presidente do PSD. Isso não sei. Acho que essas personalidades, autarcas, ex-ministros, etc. Um ex-ministro. Um ex-ministro, outro. Seu padrinho de casamento. Autarcas, sim. Autarcas quiseram dizer que o interesse nacional deve estar acima de qualquer conveniência política para darmos um governo a 4 anos. Sim, mas parece uma posição muito minoritária no atual PSD, essa é que é a questão. Vítor, há uns meses atrás, Miguel Relvas, que acho que não é uma personagem menor do PSD, disse que Luís Montenegro tinha que repensar a questão do Chega. Disse-o em direto na televisão. Miguel Relvas também é uma figura menor. Acho que não. Pedro Passos Coelho disse que Luís Montenegro tinha que encontrar os equilíbrios para ter estabilidade. É uma figura menor. Eu acho que não. Portanto, obviamente, eu percebo esta narrativa pública que se criou para atacar... Não, uma narrativa, são sete assinaturas. Não, a narrativa jornalística, que é tentar menorizar para atacar o Chega e dizer o Chega... Menorizar o quê? Este grupo? O Chega não consegue ter a força... Vítor, honestamente e sem arrogância, o Chega já não precisa de nenhuma força. O Chega teve quase 19% dos votos. O Chega não precisa nem de personagens, nem de jornalistas. O Chega tem a força do povo português. E é essa que nos interessa. Portanto, eu quando digo estabilidade, não estou a pensar com todo o respeito nem em si, nem aqui nesta estação onde estou, nem em quem manda nesta estação. Eu estou a pensar em estabilidade para o país a 4 anos. É isso que me preocupa. Portanto, não é com narrativas de 7, 70, 7.000. Não, isto só deixa-me só dizer isto. Não, agora tenho que interromper para dizer o seguinte. É a questão que eu estou a colocar e que os jornalistas estão a colocar, eu não estou a fazer nenhuma avaliação nem nenhum juízo sobre isto. A única questão que eu estou a colocar é que durante a campanha o André Ventura fez essa criação, falou da possibilidade de haver umas forças vivas que iriam empurrar o Luís Montenegro da liderança e depois vai-se ver e na final são 7 pessoas que vêm a defender. Mas eu dei o exemplo do Miguel Relvas. Acho que ele é uma figura menor do PSD. Mas Miguel Relvas não falou já depois das eleições, foi já muito antes, não é? Então mudou de posição nos últimos 2 meses? Não de posição, mas a última vez que eu ouvi Miguel Relvas, ele não defendia que havia haver um acordo com o Chega. E o Pedro Passos Coelho no Algarve também estava à procura de estabilidade com quem? Com a Iniciativa Liberal? Com o ADN? Também não fez referência, mas referência direta ao Chega. Vítor, mas é que a política não é a arte do que nós gostamos, é a arte do que é. Isto é o que há agora. Não há outra. O PSD só tem 2 hipóteses de ter estabilidade, com o PS ou com o Chega. Portanto, não há outra. Diga-me lá qual é a outra hipótese, que há para uma maioria. Apesar não de há. tudo... Espera aí, deixa-me dizer isto. Mas eu já respondi há pouco essa questão quando lhe disse que as maiorias também não são sinónimo de estabilidade. Mas o Pedro Passos Coelho falou de estabilidade. Os últimos 2 anos encontrar a estabilidade governativa. E por isso eu acho que isso é claro. O que é que estava a dizer? Não sei que agora também queira fazer uma interpretação criativa do que é que ele disse. Eu acho que ficou claro para todos. Agora, quando o Chega pede um governo a 4 anos, acredite, não é nem para si, nem para esses 7, nem para esses 70, nem para outro, é para os portugueses. É para os imigrantes, é para os que estão cá e não conseguem pagar. Sou português, e não querem pagar. Claro, eu sei que é. É que não conseguem pagar. Vítor, é para os que não conseguem pagar a casa. É para os que não conseguem ter acesso a cuidados de saúde. É para os que não conseguem ter uma justiça célere. Esses sabem o que é um governo poder cair daqui a 6 meses ou daqui a 8. Nós temos eleições europeias em junho. Vamos ter provavelmente eleições na Madeira. Vamos ter eleições autárquicas. Vamos ter eleições presidenciais. Qual é o ego, o egoísmo, a arrogância de poder provocar novas eleições em 6 meses ou num ano? É isso que eu não compreendo. Portanto, esses 7 podia ser 1. Eu continuaria a achar que essa posição é a certa, porque é que melhor serve o povo português. Apesar disso, o André Ventura ficou satisfeito quando ouviu Miguel Pinto Luz dizer que é preciso acarinhar os eleitores do Chega? Quer dizer, não é satisfeito nem menos satisfeito. Eu acho que o Miguel Pinto Luz, que eu conheço bem, ele era presidente da Distrital de Lisboa do PSD quando eu fui candidato, o Miguel Pinto Luz disse o evidente que é aquela tentativa de se dizer assim, nós não queremos nada com o Chega.
Mas sabemos que o partido está a crescer e, portanto, não podemos hostilizar os seus eleitores. É a velha tática da política, que eu acho que não vai funcionar com o Chega, mas eles continuam a tentar e deixam-os continuar a tentar, porque vê-se que tem corrido bem nos últimos 5 anos. Cada vez que nos atacam desta forma, o partido sobe mais 10%. E, portanto, está no bom caminho, as próximas ganhamos, se continuarem assim. Portanto, eu tenho-lhes dito isto no PSD e ao PS. Continuem. Olha, Santos Silva é um bom exemplo hoje. Santos Silva hoje é um bom exemplo disso, que é antidemocráticos, racistas, não deviam estar aqui, não dignificam a democracia. Vai a votos no círculo fora da Europa e perde para o Chega. Portanto, viu aí uma certa ironia nesse afastamento é o preço, Vítor, de Augusto Santos Silva. Eu vou dizer isto, os portugueses não se esquecerão das minhas palavras. É o preço da arrogância em política. Quando achamos que os eleitores de um partido são estúpidos, são irracionais, são broncos, são racistas, são atrasados, o povo sai de casa para vos dizer os racistas, os broncos, os atrasados, são vocês, não somos nós. Vários observadores sublinharam que esse conflito que existiu e que foi repetido entre a bancada do Chega e muitas vezes o André Ventura e o Presidente da Assembleia da República, na verdade, contribuiu para projetar e dar protagonismo tanto ao Chega como ao próprio Presidente da Assembleia da República. Isto foi um jogo em que um jogo político em que o Chega se deixou envolver e em que ambos ganharam, tanto o Chega como o Presidente da Assembleia da República. Eu acho que desde o início o Santos Silva definiu o Chega como o seu alvo. Desde o discurso da tomada de posse. E isso viu-se no Parlamento. O Chega ia ser o alvo do Presidente da República. O Chega foi boicotado na vice-presidência da Assembleia da República e não conseguiu. Mas isso não foi Santos Silva que não foi o PS. Foi o PS. O PS e o PSD, que eu saiba. Sobretudo o PS, porque o PSD, tanto quanto eu sei... Na eleição sim, não votou toda, é verdade. Mas uma parte do PSD até votou a favor. E até houve uma indicação no momento de Luís Montenegro para isso. Miranda Sarmento, sim. Portanto, Santos Silva, desde o início, definiram o Chega como alvo. Mas não era o Chega como alvo no debate saudável da democracia. Era os deputados do Chega e os eleitores do Chega, como lhe disse, serem uns broncos, serem uns irracionais, não se compreende o que é que estão ali a fazer, são um ataque à democracia, E quando os eleitores são tratados de forma... que são menorizados desta forma e tratados como simplórios, as pessoas não gostam. E eu sempre reconheci em Santos Silva a inteligência, que acho que é um homem inteligente, tem humor também, que é uma coisa positiva, mas uma arrogância até que Ferro Rodrigues não tinha. Porque Ferro Rodrigues também foi um péssimo Presidente da Assembleia da República, na minha opinião, evidente, mas tinha menos arrogância do que Santos Silva. Santos Silva foi arrogante, a forma como nos tratou no 25 de Abril ficou evidente que não estava a encenar, estava a transmitir aquilo que ele achava de nós verdadeiramente, e por isso eu sou de ter alguma magnanimidade na vitória também e humildade, e tento tê-la. Mas hoje eu não posso deixar de dizer isto. Acho que o povo português hoje deu uma grande lição ao Augusto Santos Silva. E não só deu uma grande lição ao Santos Silva, deu uma lição a todos os Santos Silvas desta vida. A eleição de 50 deputados garante ao Chega um espaço de intervenção maior no Parlamento e a sua presença em alguns órgãos do Estado. Desta vez o Chega conta eleger, de facto, o seu primeiro vice-presidente da Assembleia? Vitor, não sabemos, porque não sabemos qual vai ser a reação dos outros. Repare, já houve alguma conversa com a bancada do PSD sobre essa matéria? Pode parecer... muita gente desconfia hoje dos políticos e com razão. Estou só a perguntar, não estou a desconfiar. Não estou a dizer o Vítor, estou a dizer as pessoas em casa. Desconfiam dos políticos hoje e com razão, na minha opinião. Os lugares são a minha última preocupação, a última. E, portanto, eu estive preocupado em construir um governo para haver um acordo de governo. Nós, lugares, a minha preocupação nos últimos 10 dias foi um governo para Portugal, que não foi possível de acontecer. Portanto, eu não me preocupei nem com o Vice-Presidente, nem com o Conselho de Estado, nem com os Conselhos Superiores de Magistratura, nem com os secretários da mesa. Eu estive preocupado só em dar uma alternativa ao país, que não foi possível, reconheço. Portanto, falhei, num certo sentido. Mas não estive preocupado com isso. Obviamente que eu não sei se a Assembleia vai boicotar ou não estes lugares do Chega, não faço a menor ideia. Não sei qual vai ser a relação. Só vamos perceber isso depois da tomada de posse. Agora, uma coisa é boicotar 12. Eu não vejo como é que o Parlamento conseguirá boicotar 50 deputados. E que nome é que desta vez vai propor para esse lugar? Qual deles, desculpe? O lugar de vice-presidente da Assembleia honestamente, da República. como lhe disse, não pensei nisso ainda. Não tomei decisão. Têm sido referidos alguns nomes nos jornais. Pacheco de Amorim, a própria Rita Matias... São hipóteses, são possibilidades. Quer o Diogo Pacheco Amorim, quer a Rita Matias, são pessoas bastante reconhecidas já do público, são pessoas que têm o percurso já no Parlamento e penso que o que fará sentido será a candidatura de alguém que já esteja no Parlamento e, portanto, já tenha... Portanto, não será um dos novos deputados? Em princípio, não, mas como disse, não tomei essa decisão ainda e não pensei. Só para que Vítor tenha noção disto, eu ainda não reuni o grupo parlamentar, porque estive focado nos últimos dias, única e exclusivamente, na tentativa de criar uma solução. Eu ainda nem sequer reuni o grupo parlamentar que foi eleito.
Obviamente estes dois eu não sabia que iam ser eleitos, mas nem reuniu o grupo parlamentar. Portanto, eu não posso, ao momento em que estamos, dizer que nomes é que vão ser. Esses nomes que referiu são Podem ser hipóteses, são possibilidades. possibilidades. Mas nem sequer pensem nisso ainda. E o André Ventura será o representante do Chega no Conselho de Estado, é isso? Não está decidido também, é uma hipótese não está decidido também. Não está decidido? Já eu li nos jornais que essa decisão estava tomada. Bom, mas infelizmente muito do que lemos nos jornais não é verdade. Mas não é verdade, mas está a haver outra... É uma hipótese, é uma possibilidade, não está ainda fechado essa... Com este resultado, o Chega também vai poder forçar a criação de comissões parlamentares de inquérito. Na anterior legislatura, o Chega apresentou algumas que depois não avançaram, porque não tinha deputados suficientes. Há alguma matéria que tenha ficado do passado que possa ser recuperada para uma comissão de inquérito logo, nos primeiros tempos do novo ciclo? Este é um instrumento que tem que ser usado com responsabilidade, porque a comissão de inquérito é, no fundo, o Parlamento assume poderes judiciais de investigação. E, portanto, tem que ser usado com muita parcimónia e responsabilidade. Não escondo que há duas matérias em que nós temos insistido muito e que acho que mereciam uma investigação parlamentar. Quais são? Uma delas tem a ver com a gestão durante a pandemia. Esta investigação está a ser feita na Europa também, a vários níveis. Em Portugal eu já dei vários exemplos. A aquisição de ventiladores que nunca vieram, o dinheiro que se gastou em vacinas e que não percebemos ainda bem como é que foi gasto nem o que é que foi desperdiçado. Acho que a gestão em vários países da Europa, e Portugal é um deles, durante o tempo da Covid-19 merece um escrutínio, porque foi dos momentos em que os poderes estiveram mais opacos, digamos assim. Mas acha que esse deve ser o escrutínio parlamentar feito no Parlamento? Eu penso que faz sentido, porque é um escrutínio simultaneamente, digamos assim, judicial, entre aspas, e político. Tem uma dimensão judicial e política. Portanto, acho que faz sentido que esta investigação seja feita. Em muitas decisões que foram tomadas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, sem querer atiçar este tema, até porque não é o meu tema que eu sou mais especialista. Na Comissão Europeia está em curso uma investigação, porque o marido da Presidente da Comissão Europeia é um dos CEOs da Pfizer a quem a Comissão Europeia adjudicou milhões em vacinas. Isto é o tipo de coisas que mina a confiança dos cidadãos na política. E, portanto, eu acho que faz sentido investigar, porque foi um momento muito de adjudicações diretas. E tinha que ser, porque era um momento de urgência. Eram decisões imediatas. É evidente. E eu estive de acordo com isso, porque eu estava lá também, eu já era. Portanto, eu sou corresponsável. Aliás, André Ventura, na verdade, na gestão da pandemia houve um grande entendimento entre os diferentes partidos, não é? Desde logo entre o PS e o PSD. Vítor, entre o PS e o PSD, sim. Entre nós, não. E também há outra coisa. Nós não acompanhámos, nós não sabemos o que é que foi feito de adjudicações diretas pelo Governo Socialista, em várias matérias. E acho que isso merece uma investigação. Mas há outra, a que eu não queria eximir-me, percebendo que há um inquérito em curso, e eu sei que isto tem que ter o seu tempo, eu acho que todo o processo dos negócios do lítio e do hidrogénio, que também estão sob investigação na Operação Influenza, merecem uma investigação parlamentar, pelos recursos que foram mobilizados, mas mais, porque aparentemente houve leis que foram passadas, ou iniciativas legislativas que tiveram um único objetivo, que era facilitar aqueles adjudicantes específicos a terem uma vantagem económica, ou os ministros, incluído João Galamba, a terem uma determinada vantagem. E isto já não é uma questão só judicial. É uma questão, digamos assim, da credibilidade do sistema político. Está a referir ao caso específico de Sines, porque, na verdade, relativamente aos outros casos, as últimas informações que eu vi foi que o Ministério Público estava a investigar já há uma data de tempo, mas não tinha encontrado grande matéria para avançar. O caso de Sines é evidentemente um caso... Para avançar com o processo. Não é? Um caso preocupante. Isso vamos ver. E vamos ver o que é que o Tribunal da Relação diz também sobre isso. Mas isso é uma questão judicial, não sou eu que eu vou decidir, os tribunais decidirão. Aqui a questão é que... Não, por isso é que é a minha questão. A que propósito é que o Parlamento vai investigar isso, quando na verdade há uma investigação judicial em curso? Já aconteceu em vários momentos. Durante o BES também houve uma investigação e houve uma comissão sobre o novo banco. Portanto, há investigações que podem ser feitas em paralelo. Aqui parece-nos importante que os negócios que foram feitos e que aparentemente prejudicaram os contribuintes, mais foram feitos para beneficiar determinados atores políticos, alegadamente, e aqui não me estou a referir diretamente ao Primeiro-Ministro António Costa. Acho que merece uma investigação parlamentar, mas como lhe digo, se me perguntar assim ao dia de hoje, tem a certeza que vai avançar com estas comissões de inquérito à hora que estamos aqui? Não tenho, mas são elementos em cima da mesa e agora temos o poder de lançar essa investigação. Mas acho que o devemos fazer com parcimónia e com algum, digamos assim, com algum recato, nomeadamente porque, como disse o Vítor bem, num dos casos, há um processo judicial em curso que deve evitar ter colisões, não é? E no outro caso, no caso do lítio e do hidrogênio... Não, estava-me a referir a esse. O da pandemia é um caso diferente, não há nenhum processo aparentemente conhecido. André Ventura, relativamente à justiça, que durante um tempo foi uma parte essencial do programa político do Chega, tendo em conta que agora o Chega vai ter lugar no Conselho Superior da Magistratura, como é que pensa intervir nesse órgão e quem é que irá indicar? Olha, ainda não pensou não quem pensei, é que vai ficar? E não pensei mesmo, não estou não estou a esconder informação. Sim, eu não pensei compreendo mesmo. que isto ainda foi muito recente. Acho que há órgãos... Mas qual é a sua intenção? Mas tenho perfis de pessoas, e acho que são pessoas que devem conhecer a realidade, ter experiência também na área, quer na área jurídica, quer na área, digamos assim,
onde vão intervir e ter um conhecimento do meio judicial, jurídico, académico até profundo. Esse é o meu perfil de pessoa a escolher, com responsabilidade. Vamos lá ver. Ninguém compreenderia que o Chega tenha estado 5 anos a falar de justiça e agora que tem a oportunidade de ter pessoas que possam dar um contributo, não o faça. Portanto, o que eu espero é pessoas, como eu farei no Parlamento, o que eu espero é ter pessoas que tenham capacidade de intervir e dizer ao Ministério, mesmo no Conselho Superior do Ministério Público ou na magistratura judicial, ter pessoas que, dentro daquelas competências, que são muito específicas dos conselhos, deem um contributo para garantir a independência da justiça. E o que é que me parece mais importante que isso tudo? E o Chega aí será um muro de betão face aos interesses dos dois partidos. É impedir, e espero convencer a AD disso, porque também vamos precisar da AD, é impedir a ideia alucinante do PS de vir mexer na hierarquia do Ministério Público. Porque o que é isso mexer na hierarquia do Ministério Público? Depois de processos como os que tivemos na Madeira e na Operação Influência, é condicionar o Ministério Público. É querer pôr... Não necessariamente. Oh, Vítor, não necessariamente, tem razão, não é necessariamente. Nós já ouvimos, por exemplo, responsáveis do Ministério Público, como o Procurador, por exemplo, do Porto, a fazer essa defesa disso. Vítor, porque tem que haver uma responsabilização sobre as investigações que são feitas. Mas muito convenientemente... E essa responsabilização pode não ser uma interferência ou uma pressão externa sobre os magistrados do Ministério Público. O Ministério Público já é hierarquizado e já há mecanismos de responsabilidade interna e mecanismos de controle que foram implementados não só não ser postos em por esta Procuradora-Geral da República e até pela Procuradora-Geral da República anterior. Agora, quando o PS diz isto, no contexto em que uma operação judicial levou à queda do Primeiro-Ministro, o que está é a dizer, nós vamos tentar controlar o Ministério Público para eles andarem controladinhos e não se meterem com o poder político. Não foi o que fizeram depois do processo Casa Pia de Lisboa, foi a mesma coisa. E, portanto, o que nós vamos procurar fazer no Parlamento, e isso garanto-lhe, com todas as forças, se for preciso levaremos ao Tribunal Constitucional, que é outro poder que temos agora, é toda e qualquer lei que procure limitar a capacidade de intervenção, a autonomia, quer da Polícia Judiciária, quer do Ministério Público. Não é por nenhuma razão especial. É porque eu acho que o Ministério Público tem que se sentir capaz, com responsabilidade, evidentemente, de investigar todos os políticos. Ao líder do Chega, ao líder do PS, ao líder do PSD, ao líder do Bloco de Esquerda, todos. E não sentir que quem está no governo tem ali uma espécie de machado sobre os procuradores que pode a qualquer momento limitá-los. Isso é o fim do Estado de Direito. O Chega deixou cair ou mantém ainda as suas bandeiras do programa original, que tem a ver com a prisão perpétua e a sequestração química do pedófilo. Eu disse também. Se me disser assim hoje, eu até o disse, posso dizê-lo, posso repeti-lo, digamos assim. Se me perguntar, essa é a prioridade do país neste momento? É evidente que não, não é? No momento em que uma parte do país não consegue pagar casa, no momento em que a saúde está como está todos os dias, no momento em que a corrupção está no estado em que está, a prioridade não é a prisão perpétua. Mas olha, a mim não me chocaria que em Portugal houvesse prisão perpétua, como há na maior parte dos países da Europa, e até pudesse haver um referendo sobre isto. Concorda que em casos de homicídio voluntário, violações, terrorismo, possa ser aplicada a pena de prisão perpétua em Portugal e os portugueses decidiriam livremente se aceitam ou se não aceitam. Era uma hipótese que isso acontecesse. Portanto, mas eu também admito referentes para a imigração, por exemplo. Mas percebe, isso é uma hipótese remota, não é uma coisa que esteja em cima na mesa? Não é da minha, porque eu da minha continuo a achar que isto era importante para Portugal. Agora, eu como político também tenho que olhar para o país e ver o que é prioritário neste momento. Olha, se calhar era mais importante neste momento referendarmos a imigração do que propriamente a prisão perpétua. Não é? André Isto é, só deixar claro isso. Sim. Há duas visões de imigração neste momento em Portugal. Portugal está a receber muitos imigrantes agora. Bem ou mal, mas está a receber. É um facto. Há duas perspectivas. Uma mais à direita, que defende cotas de imigrantes, consoante as suas profissões, países de origem, etc. E uma mais à esquerda, mais liberal e, no fundo, mais aberta. Também podia haver um referendo sobre imigração, como houve noutros países. Portanto, são possibilidades que eu não descarto ao longo da legislatura de vir a propor no Parlamento. Nestas eleições, o Chega passou, de facto, de 12 para 50 deputados. O Chega pretende vir a ocupar o espaço que o PSD tem neste momento à direita? Pretende vir a ser o partido dominante à direita? Estou a perguntar. Essa é precisamente a questão. Eu acho que o PSD não tem esse espaço à direita. O PSD tornou-se um partido de centro. Um partido de centro, tal como o Partido Socialista. Sempre foi. Não sei se sempre foi. É duvidoso que tenha sido. Eu acho que foi um partido de esquerda no início, de centro-esquerda, no tempo do... Aliás, o PSD nunca se assumiu como um partido de direita. Rui Rio teve muita dificuldade e até disse que era um homem de esquerda ou de centro-esquerda. E, portanto, o PSD está um partido ali localizado no centro. Portanto, hoje o espaço da direita portuguesa, porque os liberais também não são bem direita, eles próprios dizem isso. Hoje o espaço da direita portuguesa já é ocupado pelo Chega sozinho. A direita já não tem mais nenhum partido em Portugal. Mas o objetivo do Chega é crescer ocupando todo o espaço que o PSD ocupa e metendo o PSD para... O objetivo do Chega... Para substituindo esse espaço que o PSD ocupa? Não só, porque olha, muitos votos que tivemos agora vieram do PS também.
Muitos votos que tivemos agora vieram da maioria absoluta de António Costa. Outros votos que tivemos no sul do país vieram do Partido Comunista Português no Alentejo. Sim, mas quando o Então, qual é o André objetivo Ventura do Chega? É ser o partido pensa... mais votado, independentemente do espaço. O que o Chega quer é ser a prazo, para poder ter um governo de transformação, o partido mais votado em Portugal. Esse é o objetivo. E é com isso que lutaremos, procurando já vencer as eleições europeias que se aproximam em junho. Portanto, nós agora tivemos um grande incentivo do eleitorado. O eleitorado disse-nos, estão no caminho certo. Continuem esse caminho. Porque, Vítor, com todo o respeito aos jornalistas, e sabe que eu respeito, a si e a muitos jornalistas, e não nem foi o caso, mas nós tivemos uma campanha absolutamente brutal de difamação por parte da imprensa ao Chega, que eu não via mais nenhum partido estas eleições. E mesmo assim, mais de 1.100.000 pessoas saíram de casa para votar no Chega. Eu não vou discutir consigo sobre essa temática, mas deixa-me sublinhar que não partilho dessa opinião e fui um espectador atento daquilo que foi feito na campanha. Acho que o eleitorado nos disse assim, estão no caminho certo. Apesar disto tudo, estão no caminho certo. Portanto, o que é que eu sinto? Que estou no caminho certo para poder chegar à vitória. Agora, não tenho a certeza se ela vai acontecer. Vou lutar por ela. O André Ventura já sabe quem é que vai ser o candidato ou cabeça de lista do seu partido às eleições europeias? Ou ainda, não sei ainda, mas nos próximos dias... É a possibilidade de ser o próprio André Ventura o candidato à União Europeia? Está descartado assim? Está descartado assim. Acho que não fazia sentido. Acabo de vir de umas eleições legislativas. Estou comprometido com mudar o país. E ir para Bruxelas agora não fazia sentido nenhum. Acho que não fazia... Aliás, eu critiquei muito a saída de João Coutinho de Figueiredo na altura, embora respeite o João. Dá uma má ideia aos portugueses nós sermos líderes de um partido, sermos deputados ou ministros ou primeiros-ministros, ou seja, estarmos a exercer funções de responsabilidade em Portugal e trocarmos essas funções para ir para a Europa. Sim, mas o André Ventura também já foi candidato a vários lugares, não é? Já foi mas quando fui e já fui candidato, inclusivamente, ao Parlamento Europeu. Portanto, mas não era ministro nem deputado. Agora sou. E, portanto, tenho uma responsabilidade para com o meu país. O que eu acho mal é aqueles que parecem querer reformas douradas, saem do lugar em que estão no Parlamento Nacional e vão para o Parlamento Europeu ou para a Comissão Europeia. Critiquei Durão Barroso também com isso. Acho que é um mau sinal. E, portanto, eu nunca sairia. Eu estou focado em ser Primeiro-Ministro. Mas tem... Não estou focado em mais nada. Esse é o seu objetivo principal? É o meu objetivo. Eu quero ser Primeiro-Ministro de Portugal e é para isso que estou a lutar. Também foi candidato presidencial, não, mas a Presidente da República não é... O meu objetivo principal é ser Primeiro-Ministro. Nós queremos transformar o país e ser Primeiro-Ministro é a forma mais fácil de fazer. Sobre as eleições europeias, não sendo o André Ventura, pode ser o embaixador Tanger Correia? Temos vários nomes, o embaixador tem vários nomes possíveis. O embaixador Tanger Correia, para além de ser o vice-presidente do partido, é uma pessoa com um enorme prestígio nacional e internacional e é evidentemente uma possibilidade. Ao eleger deputados, o Chega vai fazer parte do grupo Identidade e Democracia. Eleger deputados para o Parlamento Europeu, que inclui alguns dos partidos mais radicais da direita europeia, como a AfD da Alemanha ou a União Nacional de Marine Le Pen, partidos que defendem o fim do euro, a recomposição da União Europeia e alguns têm ligações à Rússia, tendo sido mesmo financiados por Moscou. O André Ventura sente-se confortável nestas companhias, tendo em conta que tem posições, ou pelo menos tem afirmado posições diferentes sobre a pertença de Portugal à União Europeia então vamos por e sobre a própria NATO? Primeiro, sinto muito mais confortável do que estar ao lado de bandidos como o Lula da Silva. Sinto muito mais confortável. E, portanto, sentir-me é sempre mais confortável de estar ao lado do Salvini do que de um presidente brasileiro que esteve preso por ser corrupto. A Marine Le Pen não defende nem o fim do euro, nem a saída da União Europeia. Aliás, em França, quem acompanha a realidade política francesa tem acompanhado esta transformação progressiva daquele que é, Vítor, é preciso dizê-lo com honestidade hoje, o maior partido francês. Em todas as sondagens, é o maior partido francês. O Vítor acredita... Mas isso não quer dizer que não seja a favor o Vítor acredita da União Europeia, 40% não tem ligações a Moscou. E já lá vamos. O Vítor acredita que 40% dos franceses são anti-europeus, são anti-NATO, são anti-euro, são racistas, são xenófobos. Conhece França, certamente, como eu também conheço, até tenho lá familiares a viver. E todos sabemos que as pessoas estão a dar um voto, um grito de revolta contra a corrupção, contra a imigração descontrolada, contra um sistema público que não funciona na saúde, na habitação. E, portanto, eu não vejo onde é que são radicais. Radicais porque é uma imigração controlada. Radicais não, por dizer... São radicais porque dizem muito mais do que isso. Radicais não é só a imigração controlada, fazem críticas sistemáticas à presença, por exemplo, de muçulmanos nas cidades de Paris ou em várias comunidades francesas. Se nós vivêssemos lá, diríamos a mesma coisa. Não diria a mesma coisa. Se calhar, Vitor, eu se calhar diria e acho que teria direito a isso. Quer dizer, porque eles são tão cidadãos, quem lá está é que sabe. Como nós aqui dizemos, olha, sobre as comunidades ciganas, os que vivem ao lado delas... E nós também não dizemos. Eu disse... E olha, porquê é que acha que tivemos 40%? André Ventura, mas não acha que isso é justamente quando o acusam de ser racista, está a dar a fazer um exemplo disso, que é quando generaliza determinadas comunidades alguma coisa... Não generaliza quando fala comunidade cigana como se a comunidade cigana fosse toda a mesma. Acha que o nosso resultado em Elvas... fosse toda criminosa. Acha que o nosso resultado em Elvas veio de onde? Veio das suas posições.
Veio do Vítor achar que somos todos um tipos porreiros e simpáticos? Ou veio de quê? Veio das pessoas viverem lá ao lado e saberem como é que é. Portanto, vocês não gostam de ouvir isto, mas é verdade. Tenho que dizer isto porque é verdade. Ou em Monforte, que temos 40% dos votos. Porque acha que em Porto Alegre elegemos um deputado num círculo que só tem 2 deputados? Porque as pessoas sabem. E quando diz França, eles queixam-se que há muitos imigrantes muçulmanos em algumas cidades. Se calhar o Vítor, se vivesse lá no meio deles, em alguns prédios dos subúrbios de Paris ou de Lyon, também dizia a mesma coisa. Só que está aqui sentado num estúdio de televisão em Lisboa, de fato e gravata como eu. Portanto, não é a mesma coisa. Portanto, radicais porquê? Porque é uma imigração controlada? Por dizer que a Europa está a seguir o caminho errado? Isso é ser... Não, isso é a sua, isso é a sua opinião. Mas é também 40% dos franceses, porque eles são o partido neste momento com mais intenções de voto. Falou-me da AfD alemã. Sabe quanto é que a AfD alemã está nas intenções de voto? Está com 26% das intenções de voto. A AfD, André Ventura, o facto de um partido ter uma porcentagem maior não quer dizer que nós tenhamos que aceitar tudo aquilo que esse partido diga. Ou que aquilo que aquele partido fazer diz, pensar, Vítor, ou que aquilo que aquele partido diz é certo. São coisas diferentes. O Partido Socialista ganhou... Quando há partidos que dizem que há raças superiores e raças inferiores, isso para mim o Partido Socialista ganhou... podem ser 80% e eu não vou concordar com elas. O Partido Socialista ganhou em Portugal e eu acho que ele está errado. Isso é evidente. E ganhou em Portugal há 2 anos. Agora, não, mas a minha questão, voltando à questão europeia, o Chega vai para um grupo de partidos europeus que defendem uma reconfiguração da União Europeia, que defendem uma aproximação a Putin, que põem em causa o apoio da Europa à Ucrânia. Está confortável, volta à minha pergunta, está confortável nessa companhia? Isso não é verdade. É que isso não é verdade. E, portanto, nós vimos Salvini com uma t-shirt de Putin. O Vítor pode dizer isso se quiser, mas isso não é verdade. O que eu lhe quero dizer é... 30% dos alemães não são racistas. Nem 40% dos franceses são. E, portanto, eu acho que temos que começar a olhar... Mas alguns líderes desses partidos podem ser. Podem, mas também socialistas podem ser. Olha, são corruptos. Que não sei o que é que... Não, também não sei dos dois o que é que é outra generalização. Não sei o que é pior. Dizer isso é outra generalização. Pode haver socialistas corruptos, pode haver corrupção no Chega, pode haver corrupção nos outros partidos. O que eu acho é que devemos começar a olhar com humildade para estes partidos. Foi essa soberba que levou ao fim dos bipartidarismos pela Europa. Não, eu não estou a dizer a toda a gente assim. Eu só estou a aceitar a generalização que o André Ventura faz. Não, mas fez outra. Que são radicais que põem pausa à imigração. Porque dizem que há muitos muçulmanos. Isso é ser radical? Então não podemos achar que a Europa tem uma matriz cultural cristã que temos que defender. Isso é ser radical? Bom, eu sou radical também. Então somos uns radicais todos. Então, percebe? É que o jornalista, ao fazer isso, já está a assumir uma predisposição. Sobre a Rússia, eu tenho que lhe dizer isto também. E tal, ele andava com uma t-shirt do Salvini, do Putin. Mas não só isso, houve financiamento russo, isso foi revelado na imprensa, para alguns destes partidos na Europa. Eu com quem vi o Putin em Portugal não foi nem com a Marine Le Pen, nem com o Salvini. Foi com um indivíduo que até teve muitas vezes aqui na RTP. Foi o José Sócrates. Foi com ele que eu vi em Portugal. Não sei se isso também faz dele um radical. Foi num tempo em que era... Não sei se isso faz dele um radical, mas deixe-me dizer-lhe isto. O Sócrates era primeiro-ministro e tinha relações com a Rússia. Portanto, bom, mas foi ele que o convidou para vir cá. E foi ele que andou de braço dado com ele por aí. E ele era, até trabalhou aqui nesta casa. Portanto, não sei se isso faz dele um radical. Agora, Vítor, vamos lá ver. O homem, lá o outro, o Salvini, andava com uma t-shirt do Putin, sim. Mas hoje é vice-primeiro-ministro de um governo que tem recebido muito mais refugiados ucranianos do que todos os outros que o criticam. Ou seja, das palavras aos atos vai a credibilidade e o caráter. E o Salvini hoje é vice-primeiro-ministro de um governo que tem feito mundos e fundos para ajudar militarmente a Ucrânia, para receber refugiados no seu território, para angariar comida e bens para os ucranianos. O que é que países socialistas têm feito? Como os espanhóis, por exemplo. Está a ver? Essa é que é a grande diferença. Não ainda no plano internacional. Não, mas desculpe que eu tenho que dizer isto. Portanto, pergunta-me se sinto-me confortável com quem apoia a Ucrânia, com quem luta contra a corrupção, com quem luta contra a imigração. Mas o André Ventura deu a sua resposta, mas na verdade essa resposta não é suficiente. De vários dos partidos do grupo europeu que o senhor se vai integrar têm estas posições que eu fiz referência. Mas qual é o problema? Se o André Ventura considera que não há problema, é a sua opinião. Pronto, e estará nesse partido, e estará nessa família política na União Europeia. Eu acho que a imigração tem que ser controlada. Ainda do plano internacional, André Ventura, o senhor tem afirmado uma admiração por Donald Trump e também por Jair Bolsonaro. Ambos estão envolvidos em ações que traduziram... Não se ria, estou a fazer uma pergunta... Não, mas deixa-me fazer a pergunta até ao fim. Engraçado. É a palavra admiração. Não tem? Mas porquê admiração? Não, pensei que tinha, porque já ouvi várias vezes a falar de Trump e de Bolsonaro. Mas também já falei de muitos outros, também já falei do presidente francês, do chanceler alemão, e não ouvi perguntar se eu tenho admiração por eles. Mas tem admiração por eles? Não tenho, são líderes políticos. Mas tem por estes? Então pergunta, deixa-me perguntar. Não tenho admiração, nem deixo de ter. É que eu vi o Bolsonaro apoiá-lo, vi o André Ventura
Ventura, quando foi a Vítor. campanha eleitoral a fazer declarações de apoio ao Bolsonaro, e, portanto, eu calculo que uma pessoa que faz uma declaração de apoio a um governante estrangeiro, quando tem alguma dimensão para ele. Mas deixa-me só fazer esta pergunta. Mas deixa-me só fazer primeiro, depois já respondo. Mas estes dois homens, Bolsonaro e Trump, estiveram alegadamente envolvidos, há suspeitas que possam ter envolvidos, estão num processo de investigação, em ataques à democracia, em invasões. No caso de Trump, houve invasão do Capitólio, no caso de Bolsonaro, houve invasão dos edifícios dos três poderes em Brasília, e, portanto, como é que o André Ventura tem admiração, depois vai-me responder sim ou não, mas tem proximidade ideológica com estas personalidades políticas, deixa-me só terminar, se faz favor, e que, de facto, em determinados momentos tiveram ações que são ataques à democracia. Sim. Sabe porquê que a Giorgia Meloni não passa nas televisões em Portugal? A Giorgia Meloni passa nas televisões em Portugal. Compara com o Bolsonaro, há 2 anos e 3. Sabe porquê que não passa? Porque está a governar bem aos olhos da vossa narrativa. Se não estava todos Não é da vossa narrativa. Eu gostava que não generalizasse as minhas perguntas. Desculpe, tenho que lhe dizer isto. Há uma narrativa da imprensa em Portugal. Há uma narrativa. Não, mas... Há uma narrativa da imprensa em Portugal que é estar sempre a favor de uns e contra outros. Agora... Não, mas acabou por não responder à minha pergunta. Vou-lhe dizer agora, vou-lhe responder agora. Como sabe, o sistema brasileiro e norte-americano funcionam como 2 candidatos. Não há 3, há 2. Portanto, é desses 2 que nós temos que nos posicionar, não é? Se me disser assim, entre um candidato que era Jair Bolsonaro e um que esteve preso por corrupção, que nós todos ouvimos, lemos, vimos e ouvimos as escutas. Portanto, foi o mal menor do seu ponto de vista. Quem andava a desviar dinheiro, eu estarei sempre do outro lado. Para terminar a nossa mas, olha, conversa... ainda bem que referiu isto. Está a ver? Isto é um dado histórico. Chega, vence a imigração. Vence os imigrantes com uma larga distância. Para além do círculo da imigração, também venceu o círculo de Faro. Foram os 2 círculos eleitorais que venceu. Mas eu aqui estou-me a referir à imigração toda. Sim. O Chega é o partido com mais votos nos imigrantes portugueses, seja na Europa, ou seja, na imigração toda. Porque foi o segundo na Europa e no total, não, foi o segundo fora da Europa e o primeiro na Europa. E o primeiro na Europa. Mas nos votos totais foi de longe o mais votado. Estas pessoas não são nem racistas, nem xenófobas, querem um país diferente e estão frustrados com o socialismo. Mas deixa-me responder porque eu não gosto de fechar as perguntas. Sim. Fez-me uma pergunta. Mas num minuto, se faz favor. Num minuto. Quando somos colocados entre 2 candidatos, um e outro, eu não tenho dúvidas quem é que era pior para a democracia. Mas eu estava a fazer uma avaliação daquilo que aconteceu depois. Mas eu sou como... Vítor, vamos lá ver. Se me disser assim, acha razoável qualquer tentativa de deturpar as instituições políticas daquela forma como alegadamente aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos? Claro que não. Espero que quem o fez seja condenado. Eu sou um democrata, jogo o jogo da democracia. Quero que as pessoas votem, não quero que as pessoas destruam instituições. André Ventura, uma pergunta final. Temos 1 minuto e 14 segundos para terminarmos esta nossa entrevista. 50 anos depois do 25 de Abril, como é que o Chega e o André Ventura se posiciona perante esta data? Acho que é fantástico. 50 anos depois do 25 de Abril, nós tínhamos 50 deputados. Acho que não podia haver maior ajuste de contas com a história do que um país que fez uma revolução que era importante para devolver, para nos dar ares de mudança e de modernidade, mas que depois foi perdendo essa mudança, deixando o sistema enredar-se em corrupção, em laxismo, em subsídio à dependência, e é curioso que 50 anos depois nós temos um deputado por cada ano da Revolução de Abril. Portanto, eu diria assim, se olhasse num olhar supra-histórico, eu olharia hoje para Portugal e diria que a mudança vai começar agora que temos 50 deputados. E, portanto, eu penso que os próximos anos, como dizem nos Estados Unidos da América, o melhor está para vir. E eu acho que o melhor para Portugal também está para vir. André Ventura, muito obrigado por ter vindo esta noite à grande entrevista.